Maravilha, Igor. E por que a gente pode dizer que a educação socioemocional é ou deve ser encarada como uma oportunidade no cenário educacional atual do Brasil? Eu acho que essa pergunta é uma das mais fáceis de ser respondidas, mas que traz o maior desafio. Ela não é fácil de ser respondida porque o que será feito é algo fácil. Não. Mas é porque está muito claro o porquê que esse momento é um momento de oportunidade para essa temática. Primeiro que a gente está falando de um cenário que é um cenário que potencializou questões que já existiam antes da pandemia, né? Você tem a questão da internet, a questão das redes sociais, as famílias cada vez mais desestruturadas, desorganizadas. Você tem aí uma explosão do número de casos de divórcio, uma sociedade capitalista que busca a todo custo a questão do dinheiro, do trabalhar mais, do se dedicar menos à criação dos filhos. Isso deixa certas lacunas para as crianças. Isso já existia antes da pandemia. E aí vem a pandemia, quando você mistura dentro de casa o pai que tem que trabalhar para ganhar dinheiro, o filho que tem que ter atenção do pai. E aí você tem que ter a atenção do pai para o trabalho, mas a atenção do pai também, do pai e da mãe, né? Para que o filho consiga aprender com a educação remota. Aí você tem a mãe e o pai que convivem 24 horas por dia, porque estávamos em casa. E aí tem o filho que precisa ter o momento dele de socializar, mas não consegue porque não pode ter contato com outro colega. As comunidades vão se fechando, as pessoas ficam ali dentro de casa durante meses sem poder sair, por vezes só para trabalhar, só para ir ao mercado, às vezes para ir ao trabalho quando extremamente necessário e urgente. E aquelas questões que existiam antes da pandemia começam a ser potencializadas e a pandemia vai deixando essas marcas. E aí, curiosamente, quando a pandemia começa a ter os números mais otimistas, a educação começa a voltar para alguns, para outros ela demora um pouco mais e para outros não voltou ainda. Mesmo com a vacinação, algumas pessoas não conseguiram retomar suas vidas da forma como tinham antes da pandemia. E aí você tem algumas coisas que são anteriores à pandemia, a pandemia potencializa, e aí você tem o retorno. E aí, nesse retorno, é inevitável que as consequências comecem a aparecer. E essas consequências, elas aparecem na sociedade, e a escola, como parte da sociedade, também começa a sofrer com essas consequências, né? E aí você traz alunos que passaram 2 anos em casa, com poucos vínculos sociais, né? Esses alunos, eles aparecem convivendo com outros alunos que também não tiveram esse convívio social com outras pessoas, em momentos importantes do desenvolvimento neurológico, né? Do desenvolvimento pedagógico desse aluno. E você ainda encontra um cenário com funcionários e professores que também passaram por esse momento de dificuldade durante a pandemia. Então, é uma oportunidade porque estamos convivendo com uma sociedade que emocionalmente e socialmente está sofrendo com as consequências da pandemia. Acho que isso é muito evidente. E, além disso, nós precisamos seguir. A educação tem que seguir, porque cada dia que a gente para, os nossos danos, eles tendem a aumentar. E, ao mesmo tempo, a gente tem que ir trocando o pneu do carro enquanto o carro está em movimento. E aí o projeto socioemocional, ele vem para poder ser esse amparo para essas mudanças necessárias e também na forma como a escola e os professores e educadores passam a olhar para os seus alunos. Para esse futuro próximo, existem desafios que são muito grandes. Equilibrar o cognitivo do emocional é um desses grandes desafios. Alfabetizar emocionalmente o nosso aluno é um enorme desafio. Mostrar a importância do medo, a importância da tristeza, da alegria, da raiva, do nojo,
falar do amor é fundamental para esse jovem conseguir caminhar nesse cenário pós, né? Pós-pandemia, muito entre aspas aí, né? Com os números reduzidos de mortes e números reduzidos de internação e a vacinação caminhando. A educação, ela vai encontrar aí, e aí numa visão talvez um pouco mais otimista, talvez 15 anos aí de impactos severos emocionais, pedagógicos, sociais, para que a gente, enquanto educador, consiga, através dos nossos projetos socioemocionais, minimizar e mitigar esses impactos. Então, acho que ficou bem claro mesmo, que é uma oportunidade, porque quem está ouvindo a minha fala, quem está ouvindo a sua fala, Fred, percebe que, de fato, esse momento é o momento que esse amparo, esse carinho, esse afeto, essa troca, esse olhar diferenciado vão fazer a diferença para os nossos alunos no futuro.